Assembleia Nacional, senhoras e senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados da Nação, cabo-verdianas e cabo-verdianos no país e na diáspora. Este é um Estado da Nação em que Cabo Verde se apresenta confiante no seu futuro. O país está melhor, com a economia a crescer, desemprego a reduzir e pobreza a descer. Durante os anos 2020, 2021 e 2022, o nosso Cabo Verde esteve exposto à mais grave crise sanitária e económica mundial, registada desde a Segunda Guerra Mundial, provocada pela pandemia da Covid-19 e a uma grave crise inflacionista provocada pela guerra na Ucrânia, que fez subir os preços de produtos de primeira necessidade e produtos energéticos. Enfrentamos essas crises de frente. Tomamos medidas acertadas, protegemos as pessoas, recuperamos e relançamos a economia com crescimento económico robusto, redução da inflação e da dívida pública e com a redução do desemprego e da pobreza. Depois da grande contração económica de 2020, a economia cresceu a uma taxa média anual de 9% no período de 2021 a 2024. Cabo Verde cresce mais do que a região subsaariana e mais do que as economias emergentes e em desenvolvimento. A inflação, que era de 1%, disparou para cerca de 8% em 2022, devido à crise inflacionista provocada pela guerra na Ucrânia. Conseguimos ter hoje, novamente, uma inflação baixa na ordem dos 1%. E isto é importante para o rendimento das famílias e das empresas. A dívida pública, que em 2015 era de 123% do PIB, é hoje 109% do PIB, com projeção de ficar abaixo dos 100% em 2026. O número de turistas quase que duplicou, passando-se de 644 mil em 2016 para mais de 1 milhão em 2024. O país tem hoje mais empresas e mais empregos, com maiores volumes de negócios. 18.204 empresas, 90.104 empregos, 368 milhões de contos de faturação em 2023, contra 9.442 empresas, 55.892 empregos e 266 milhões de contos de faturação em 2016. Empresas de todas as dimensões beneficiam hoje de incentivos fiscais ao investimento que foram reforçados. Baixamos o imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas de 25% para 21%. Passará progressivamente para 15%. Empresas de todas as dimensões passaram a ter disponível linhas de crédito contratualizadas, com bonificação da taxa de juros e garantias e possibilidade de acesso ao capital de risco. A criação do Fundo de Garantias de Investimento Privado tem permitido a empresas nacionais fazer investimentos superiores a 10 milhões de euros, o que era impensável antes. Criamos a garantia de bens móveis, aumentando a disponibilidade de instrumentos para o acesso ao crédito para investimentos, nomeadamente para micro, pequenas, médias e grandes empresas. A taxa de desemprego vem reduzindo de forma consistente desde 2017, com exceção de 2020, o ano da pandemia. Em 2016, era de 15%. Em 2024, atingiu o valor recorde de 8%. O desemprego jovem reduziu de 41% em 2016 para 20% em 2024, cerca de metade. A taxa de pobreza absoluta, que era de 35,5% em 2015,
caiu para cerca de 25% em 2023. A taxa da pobreza extrema reduziu para metade. Era de 4,5% em 2015, passou para 2,3% em 2023. A redução da taxa de desemprego e da pobreza beneficia pessoas, jovens, famílias, todas elas cabo-verdianas. É o resultado do crescimento económico e de políticas ativas do emprego e de políticas de proteção e de inclusão social assertivas. Cabo Verde é hoje um país de rendimento médio alto, graças ao crescimento económico robusto, continuado e consistente. A nossa ambição é atingir o patamar de país de rendimento alto, com um crescimento económico de 2 dígitos, consistente no tempo, nos próximos 10 anos. É para isso que nós estamos a trabalhar. Ainda temos 17.000 pessoas desempregadas em Cabo Verde, 126.000 pessoas em pobreza absoluta e mais de 11.000 pessoas em pobreza extrema. Em 2015 eram muito mais. Essas pessoas, em situação de desemprego e de pobreza, claramente vivem em dificuldades. Mas para elas a minha mensagem é clara. Em 9 anos consecutivos, conseguimos tirar mais de 48.000 pessoas da pobreza absoluta. E cerca de 11.000 pessoas da pobreza extrema. E reduzir em mais de 10.000 o número de pessoas desempregadas. Conseguimos isso em contexto difícil, de secas severas, crises da pandemia da Covid-19 e a crise inflacionista provocada pela guerra na Ucrânia. Com a continuação do crescimento económico, de políticas de inclusão e proteção social e de políticas ativas de emprego, iremos reduzir ainda mais o desemprego e a pobreza. Muito mais pessoas irão sentir, de facto, o impacto do crescimento económico. Muitos já sentem. Aqueles que estão no desemprego, aqueles que estão na pobreza, vão sentir ainda mais com mais crescimento, com mais desenvolvimento que nós iremos proporcionar. Há um Cabo Verde positivo, hoje, que também se manifesta no desporto e na cultura. As políticas de desporto e os investimentos têm contribuído para um desempenho impressionante de Cabo Verde. No futebol, no basquetebol, no handebol, artes marciais, ginástica e na participação competitiva em Copas do Mundo, CAN, Jogos Olímpicos e mais recentemente nos Jogos da CPLP. As nossas campeãs e os nossos campeões, na sua maioria, foram aos Jogos da CPLP, foram selecionados nas Olimpíadas dos Jogos Escolares. A Morna foi declarada Património Mundial da Humanidade. Um orgulho para o país. Preparamos o campo de concentração do Tarrafal para ser o próximo Património Mundial da Humanidade. Será mais um momento de orgulho para o país. Nunca se investiu tanto na requalificação, reabilitação e restauro de património edificado, cultural, histórico e religioso. Os investimentos realizados e em curso em Ribeira Grande de Santiago colocarão Cidade Velha, nos próximos 2 anos, com uma centralidade turística dinâmica e atrativa, à altura do seu estatuto de Património Mundial da Humanidade. Cabo Verde tem hoje um Estado social forte, estruturado, com políticas orientadas para a eliminação da pobreza extrema, redução da pobreza absoluta e para a autonomia e ascensão social e económica das famílias. Disponibilizamos a milhares de famílias rendimento social de inclusão. De 2020 a 2025, 46.000 famílias foram contempladas com o rendimento social de inclusão. Aumentamos o valor da pensão social de 5.000 escudos para 6.000 escudos. Alargamos a cobertura para abranger todos os idosos e pessoas com deficiência de famílias pobres não cobertas pelo regime contributivo e eliminamos as pendências na atribuição da pensão social.
Criamos o Programa de Inclusão Produtiva para promover a inclusão produtiva de famílias em situação de vulnerabilidade económica, particularmente mulheres. Aumentamos o salário mínimo nacional no setor privado para 17 mil escudos e na administração pública para 19 mil escudos. Em 2027, iremos convergir o salário mínimo nacional do setor privado e do setor público no valor de 20 mil escudos, conforme o acordo de concertação estratégica do Conselho de Concertação Social. Reduzimos os encargos e facilitamos o acesso à educação, à formação profissional, à cultura, à saúde, à água, à energia, a milhares de famílias e jovens cabo-verdianos. Subsidiamos mais de 6 mil crianças dos 4 aos 6 anos de idade, de famílias mais pobres, para frequência ao ensino pré-escolar, para além de transferências anuais às câmaras municipais através do programa Garantia de Acesso ao Pré-Escolar. No quadro da reforma do sistema de ensino, instituímos a gratuidade do pagamento de inscrição e propinas no ensino básico e secundário, beneficiando anualmente milhares de alunos. Reforçamos a ação social escolar. Milhares de alunos beneficiam da alimentação, saúde, transporte, manuais escolares, batas, mochilas e manuais. Mais de 53 mil famílias beneficiam do subsídio para aquisição de materiais escolares no regresso às aulas, aplicável a beneficiários do sistema de proteção social obrigatória. Em nome da igualdade e da equidade, isentamos do pagamento de propinas e de inscrição a pessoas com deficiência no ensino básico, ensino secundário, formação profissional e ensino superior. Aprovamos em 2024 princípios e normas que garantem a inclusão de crianças e jovens com necessidades educativas especiais no sistema de ensino público. Protegemos a maternidade e a paternidade a nível de educação com a eliminação da medida que proibia jovens, meninas grávidas de frequentarem as escolas e estabelecemos apoio social e escolar que garantem o acesso e a permanência com qualidade das jovens mães e dos pais no sistema educativo. Criamos o projeto Cuidar para Incluir, para apoiar mães estudantes. Passam a poder deixar os filhos em centros de cuidado e assim poderem prosseguir os estudos e a formação profissional. Criamos o Programa de Superação Educativa Técnico-Profissional de jovens e adultos, fazendo regressar ao sistema de ensino aqueles que por algum motivo abandonaram precocemente. Isentamos de pagamento de formação profissional jovens cujos agregados familiares pertencem aos grupos 1 a 4 do Cadastro Social Único, beneficiando mais de 10 mil jovens. Atribuímos bolsas de estudos a mais de 3.500 estudantes universitários. Criamos o Programa Extraordinário de Regularização de Dívidas de Estudantes Universitários, destinado a finalistas de cursos de licenciatura, com dívidas de propinas em instituições de ensino superior. De 2018 a 2024, o programa contemplou 1.045 estudantes. Para 2025, prevê contemplar 500 estudantes. Criamos Bolsa Bacultura, dando possibilidade a crianças, jovens e adolescentes que, sem essa contribuição do Estado, não teriam acesso à formação em arte e cultura. Mais de 3.300 crianças e jovens com acesso à formação, que deixou de ser algo só para a elite, passou para ser para todos. Alargamos a isenção da taxa moderadora de saúde a consultas, cirurgias e internamentos, beneficiando crianças até 5 anos de idade, pessoas com deficiência, grávidas, pessoas em situação de vulnerabilidade económica inscritas no Cadastro Social Único, pensionistas do regime não contributivo, doadores de sangue e combatentes da liberdade da pátria. Melhoramos as condições dos doentes evacuados do regime não contributivo. Aumentamos o plafond anual para medicamentos nas farmácias privadas por parte de idosos do regime não contributivo de 2.500 para 3.750 escudos, beneficiando 26 mil idosos a nível nacional.
Criamos a tarifa social de água e energia, com desconto atual de 50% sobre o valor da fatura, contemplando milhares de famílias que antes não tinham acesso ou pagavam 100%, hoje têm acesso e pagam 50%. Reduzimos o IVA sobre a água e eletricidade de 15% para 8%, beneficiando mais de 148 mil pessoas. Facilitamos o acesso à água e ao saneamento, através da afetação plurianual de recursos financiados pelo Fundo do Ambiente em parceria com os municípios. Reabilitamos milhares de casas de famílias mais pobres em todos os concelhos do país. Realojamos famílias que viviam em barracas. Construímos e temos em construção 1.692 casas sociais. Reativamos a bonificação dos juros de crédito dos jovens à habitação, que estavam suspensos em 2016 por falta de pagamento aos bancos. Falta de pagamento do Estado, do Governo, aos bancos antes de 2016. Com o Orçamento de 2026, iremos aumentar a bonificação dos atuais 2% para 50% do juro que o jovem paga no crédito à habitação. Uma parcela do número de casas sociais construídas na praia e em São Vicente está a ser destinada a residências universitárias para estudantes das instituições de ensino superior. 233 casas já foram afetadas. Criamos o Plano Nacional de Cuidados, com medidas de investimentos que protegem e fornecem cuidados a crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência, quer através de instituições públicas, quer através de instituições privadas, quer através de organizações não governamentais. Reforçamos o combate à violência contra mulheres e meninas. A saúde é uma prioridade do Estado Social. Na saúde da mulher e da criança, medidas de política têm sido adotadas com impacto em elevada taxa global de cobertura da vacinação completa de crianças de 96,5%, alinhada com os objetivos globais da Agenda de Imunização 2030 da OMS. Temos a tendência para eliminar a transmissão vertical do VIH e da sífilis, com 0 casos registrados em 2024. Reforçamos a prevenção e o diagnóstico precoce do cancro do útero e da mama, com a introdução em 2021 da vacinação HPV papiloma vírus humano. E teremos brevemente a participação do INPS, Segurança Social, em encargos com rastreio do câncer da mama e do útero. Melhoramos a assistência familiar ao recém-nascido, através da ampliação da licença de maternidade, através da introdução da licença parental de 3 para 10 dias úteis e da extensão do subsídio de doença para cobrir crianças dependentes para até 12 anos de idade. Melhoramos condições de atendimento e acompanhamento das grávidas e parturientes. Reduzimos a taxa de gravidez na adolescência numa média nacional de 9,6% nos hospitais centrais e regionais. Na luta anti-vetoriana, Cabo Verde foi certificado em 2024 como país livre de paludismo. É uma responsabilidade de todos. É uma responsabilidade particular dos municípios, das câmaras municipais. É uma responsabilidade do saneamento garantir que não haja a volta e o regresso ao paludismo. Respostas às doenças oncológicas e cardiovasculares estão no centro das nossas prioridades. Constituem as principais causas de morte em Cabo Verde e os principais motivos de evacuação externa. No passado, o diagnóstico oncológico era praticamente inexistente no nosso Sistema Nacional de Saúde. Hoje, graças a investimentos consistentes e coordenados, o país dispõe de novos serviços e tecnologias que transformam e transformaram radicalmente a capacidade de resposta, com intervenções estruturantes a nível da investigação e formação, do diagnóstico, tratamento, acompanhamento e controlo de cada caso. Graças à construção
instalação do Centro de Diálise do Hospital Batista de Sousa e ao reforço substancial do financiamento dos centros de diálise do Hospital Agostinho Neto e também do Hospital Batista de Sousa, já não há evacuação de pacientes com doenças renais crónicas. A resposta ao nível de doenças cardiovasculares tem sido reforçada com a construção de centro de cardiologia de intervenção, com impacto direto no aumento da sobrevida dos pacientes afetados e na redução de evacuações para o estrangeiro. Há poucos dias, inauguramos a maternidade e pediatria do Hospital Batista de Sousa, o maior empreendimento de saúde construído em Cabo Verde desde a independência. É neste caminho para a melhoria da qualidade do Serviço Nacional de Saúde e para a redução das evacuações para o estrangeiro que o novo Hospital Nacional de Cabo Verde, na cidade da Praia, vai ser construído. Um hospital especializado, moderno, equipado com tecnologia avançada, recursos humanos qualificados, especializados e integrados no Sistema Nacional de Saúde. Equipamentos foram disponibilizados a todos os centros de saúde. 4 centros de saúde construídos, 4 em execução, 5 em processos de execução. Vão melhorar e melhoraram já e vão melhorar significativamente o serviço de proximidade e cuidados primários de saúde. Importantes investimentos foram realizados em hospitais regionais e centrais, em serviços e equipamentos de imagiologia, equipamentos de urgência e emergência, segurança transfusional e serviços de cuidados intensivos. Em curso, a construção e instalação de um centro técnico de instalação e manutenção de equipamentos de saúde e a construção de um centro de simulação clínica fundamentais para a melhoria da gestão dos estabelecimentos de saúde e para a qualificação dos nossos profissionais de saúde. Os profissionais de saúde hoje viram melhorado o quadro remuneratório e a carreira com o PCFR e o novo quadro remuneratório de médicos, enfermeiros, técnicos auxiliares de diagnóstico e terapêutica e pessoal de regime geral de saúde. Um plano estratégico de formação médica graduada e especializada será implementado para o período 2026-2045 para garantir formação médica e especializada de elevada qualidade, sustentável e alinhada com as reais necessidades do Sistema Nacional de Saúde. Continuaremos a investir na saúde dos cabo-verdianos, no acesso com cobertura à segurança social e na qualidade de prestação de serviços a nível das ilhas, dos concelhos e a nível nacional. Temos hoje um sistema educativo mais inclusivo, que reduz de forma significativa barreiras financeiras ao acesso, alivia encargos financeiros às famílias, facilita o acesso e frequência de pessoas com deficiência e reforça a ação social escolar. No ensino pré-escolar, famílias mais pobres são subvencionadas para colocarem as suas crianças dos 4 aos 6 anos nos jardins infantis. Como processo para a universalização da educação pré-escolar, como fase terapêutica, foi instituído guia de orientação curricular. Realizadas ações de capacitação aos estudantes, aos educadores, aliás, de infância e incluídos educadores de infância no PCFR do pessoal docente. Educadores de infância passam a ser docentes a partir do PCFR do pessoal docente. O ensino básico obrigatório foi alargado de 6 para 8 anos, com isenção de propinas, taxas e emolumentos relacionados com a matrícula, inscrições e certificação de aproveitamento através da Lei de Bases do Ensino. A gratuitidade não foi obra de um acaso. Fez parte de uma reforma da Lei de Bases do Ensino, que transformou o ensino básico em ensino obrigatório de 6 para 8 anos e que previu e prevê a extensão do ensino obrigatório até 12 anos de escolaridade. São milhares de crianças, adolescentes e jovens beneficiados anualmente. A reforma do ensino básico e do ensino secundário está alinhada com a construção de um perfil do aluno cabo-verdiano no contexto do século XXI,
com fortalecimento de línguas, nomeadamente o inglês. Reforço de conhecimentos científicos, tecnológicos e instrumentais. Promoção da educação cívica. Desenvolvimento de competências relacionais de análise, pesquisa e trabalho. Desenvolvimento de capacidades orientadas para o mercado de trabalho. Com a aprovação do PCFR do pessoal docente e o novo estatuto, a regularização de pendências e a regularização de vínculos precários, o quadro remuneratório e de desenvolvimento da carreira do pessoal docente melhorou significativamente e valorizamos a função docente. Senhor Presidente da Assembleia, senhoras e senhores deputados, políticas de qualificação profissional de empreendedorismo e investimentos realizados têm permitido um aumento substancial de ofertas de formação profissional e de estágios profissionais, maior cobertura territorial e abrangência de formação e estágios, mais inclusão, com gratuidade a pessoas com deficiência e a famílias, e a jovens, aliás, de famílias integradas nos grupos 1 a 4 do Cadastro Social Único, com atribuição de carteiras profissionais, processo e exercício de profissões no setor do turismo, que irá ser alargada para outros setores, com desenvolvimento de competências orientadas para jovens, mulheres e grupos expostos à exclusão social, com maior adequação das ofertas de formação ao mercado de trabalho, indo desde o 6º ano de escolaridade até a formação de jovens licenciados com reconversão profissional, com a integração de uma forma articulada e estruturada no ecossistema de fomento empresarial, que integra assistência técnica, financiamento através de linhas de crédito, com bonificação de juro e com garantias, incentivos fiscais e financeiros, com programas de start-up, fomento de empreendedorismo, inovação e empreendedorismo digital. Maior participação hoje de empresas na oferta de estágios profissionais deriva dos incentivos fiscais criados para a contratação e concessão de estágios a milhares de jovens. São estas políticas e investimentos que têm permitido formar 54.200 jovens no período de 2016-2024. Disponibilizar estágios a mais de 17.000 jovens no período 2017-2024. E levar a taxa de empregabilidade de 77% dos formandos nos cursos de formação profissional e 75% para os que frequentam estágios profissionais. Mais de 8.000 beneficiados com programas de empreendedorismo no período 2017-2024. Criação de mais de 6.000 postos de trabalho através de programas de empreendedorismo. Aumento do número de segurados do REMP, 330 em 2015 para 29.148 em 2024. São essas políticas também que permitiram o aumento do número de entidades patronais inscritas na Segurança Social, que no regime REMP era de 121 em 2015 e que hoje é de mais de 15.600. São essas políticas também que permitiram a criação do Banco Jovem e Mulher, que em 10 meses de financiamento aprovou mais de 1.300 projetos. Mais de 191.000 contos foram investidos pela Procapital na entrada em capital de risco de projetos na agricultura, saúde, educação, economia azul, indústria transformadora e iniciativa de jovens empreendedores. Reforçamos estas políticas recentemente, com a aprovação no Conselho de Ministros do Estatuto do Artista. O Estatuto visa formalizar a atividade económica no domínio das artes e cultura, dando acesso à segurança social, a linhas de crédito para financiamento de projetos culturais e artísticos, acesso a programas de formação e capacitação artística e a incentivos fiscais e financeiros. Esta é uma grande iniciativa dirigida a empreendedores das indústrias criativas. Dotamos o país de uma estratégia nacional para a economia digital, pensando na diversificação da economia e no talento dos nossos jovens. Definimos e implementamos políticas de qualificação profissional orientadas para o desenvolvimento de competências digitais. Criamos um ecossistema de inovação e fomento empresarial e de startups, com financiamento em condições favoráveis, através de linhas de crédito bonificadas
com taxas de juros bonificadas e com garantias. Com fiscalidade favorável, uma taxa reduzida de imposto de 2,5% para investidores e criadores de startups a nível tecnológico. Incentivos ao uso da propriedade intelectual por parte de jovens empreendedores, empresas, universidades e instituições de inovação. Aprovação do novo regime, aliás, do primeiro regime jurídico de serviços digitais e comércio eletrónico. Incentivos para a atração de nómadas digitais. Vamos reforçar o ecossistema com um centro de excelência digital e de inteligência artificial para qualificar os nossos jovens, criar condições de atrair empreendedores da diáspora e posicionar Cabo Verde como um destino seguro, estável e atrativo para talentos africanos altamente qualificados. Com o Fundo Morabeza, em parceria com o Banco Africano de Desenvolvimento, teremos 24 milhões de dólares dedicados ao ecossistema nacional de capacitação digital e inserção dos nossos jovens no mercado de trabalho e de empreendedorismo. Criamos incentivos especiais para atrair empresas de base tecnológica, com a Zona Especial de Tecnologia, concebida para atrair e sediar empresas com capacidade de exportação de serviços de base tecnológica e criar empregos bem remunerados. Investimos em infraestruturas digitais e de conectividade digital, com a construção de parques tecnológicos na Praia e no Mindelo, para atrair startups, empresas tecnológicas e centros de dados. Em cabos submarinos de fibra óptica, como Ela-Link, que ligam Cabo Verde diretamente à Europa e à América do Sul, e o cabo regional do sistema Share, que liga Dakar à praia. Reforço no acesso à internet, que atinge uma taxa de penetração de 93%. Mais 2 operadores foram autorizados para funcionar aqui em Cabo Verde a nível de internet por satélite, a Airtel e a Starlink. Os resultados destas políticas são evidentes. 3.600 jovens capacitados em competências digitais e tecnológicas. 256 startups de base tecnológica criadas. 2.435 empreendedores e projetos apoiados. Centenas de startups beneficiadas com crédito bonificado e garantia. Programa Mulheres na Tech, com a participação de mais de 500 mulheres, incluindo a iniciativa de Rabirantes Digitais. Participação de mais de 80 startups cabo-verdianas em eventos internacionais, como o Web Summit. 23 empresas e 350 empregos no Parque Tecnológico da Praia e o início da instalação de empresas no Parque Tecnológico de São Vicente. A dinamização do mercado das telecomunicações e de internet permitiu a redução do custo da internet limitada e fixa. O custo médio da internet ilimitada é hoje de 4.500 escudos. Em 2016 já era de 14.230 escudos. Uma redução de quase 10.000 escudos. Senhor Presidente da Assembleia, senhoras e senhores deputados, a energia, a água e transporte são fatores com peso importante no reforço da resiliência e desenvolvimento sustentável. Na energia, acelerar a transição energética para reduzir a dependência a combustíveis fósseis, reduzir a exposição a choques externos de aumento de preços energéticos e reduzir a fatura energética tem sido a nossa prioridade. Investimentos no reforço da capacidade de produção e armazenamento de energias renováveis foram realizados e estão em execução em todas as ilhas e vão permitir atingir um nível de penetração de energias renováveis de 35% em 2026 e, simultaneamente, lançar as bases para ultrapassar 50% em 2030. A substituição das lâmpadas convencionais por LED e o reforço da cobertura de iluminação pública em todas as ilhas, através do projeto IP 100% LED, vai impactar positivamente a qualidade da iluminação pública,
o reforço da segurança pública e redução em 41% do consumo de energia na iluminação pública, gerando uma poupança anual de mais de 130 mil contos. Com a lei sobre o custeio da iluminação pública já aprovada, os consumidores deixam de pagar a iluminação pública, gerando uma redução da fatura energética familiar. Investimentos realizados aumentou a taxa de acesso domiciliar à eletricidade, 86% em 2015 para 97% em 2024. Na água, apesar da ocorrência de problemas com o fornecimento em alguns concelhos, há um claro aumento no acesso à água potável. Em 2015, 64% apenas das famílias tinham acesso à água em casa. Hoje, mais de 74% têm água em casa e a maior quantidade. Para a agricultura, adotamos a melhor opção: desalinização de água, reutilização de águas residuais, massificação de rega gota a gota e reforço do uso de energias renováveis na mobilização de água para a rega. Investimentos têm sido realizados nesse sentido, incluindo incentivos fiscais e financeiros aos agricultores. Os transportes aéreos... Só um minuto. Eu agradecia silêncio na sala para podermos ouvir o orador. Assim também, quando estivermos a fazer a nossa intervenção, para podermos exigir também que haja silêncio na sala. Isto é para todos. Portanto, com o silêncio, ouvimos melhor. Quem está lá fora ouve melhor. O debate será esclarecedor. É o que nós queremos. Obrigado, Sr. Muito bem. E desconto de 1 minuto no tempo. Vamos descontar, não há problema. Os transportes aéreos e marítimos interilhas, apesar de momentos turbulentos, têm sido assegurados. A melhoria das conectividades vai ser melhorada com a nova frota de aviões em curso e com a introdução de novos barcos também com processos em curso. A TSV foi salva de morte, recuperada e estabilizada e está a realizar voos internacionais. Companhias low cost estão a descobrir Cabo Verde, graças à dinâmica do crescimento do turismo, ao bom posicionamento de Cabo Verde como destino atrativo e seguro e à confiança na parceria estabelecida com a empresa concessionária da gestão dos aeroportos. Nas infraestruturas aeroportuárias, a remodelação e modernização do terminal de passageiros e iluminação da pista do aeródromo de São Filipe estará pronta brevemente e em setembro estaremos a inaugurar. A iluminação e expansão da pista e remodelação do aeroporto Aristides Pereira na Boa Vista está em processo e garantida e acontecerá. A construção do aeroporto de Santo Antão em Porto Novo irá avançar. E será o primeiro aeroporto construído depois da independência. De raiz. Aeroporto internacional. Nas infraestruturas portuárias, o terminal de cruzeiros é uma grande obra que irá ter um impacto positivo no turismo em São Vicente. Estão certos e garantidos a expansão do Porto de Palmeira, a expansão e adaptação do Porto Marítimo do Porto Novo para acolher navios cruzeiros e outros de grande porte, a expansão do Porto Grande de Mindelo para operações de transshipment, a reabilitação e modernização da Cabo Nave, a concessão e construção de garagens marítimas, investimentos com grande impacto no crescimento e desenvolvimento da economia azul. O desenvolvimento local O desenvolvimento local é hoje uma realidade. Toca de perto a vida das pessoas e das famílias. Nunca se investiu tanto na reconstrução urbana e ambiental em todos os concelhos do país, tornando as cidades, as vilas e as aldeias onde as pessoas vivem mais atrativas. Nunca se investiu tanto
no desencravamento de localidades. Demos centralidade à diáspora. Os serviços consulares são hoje muito melhores. Os investidores dispõem de um estatuto de investidor imigrante, com vários incentivos financeiros e fiscais. É hoje mais fácil e mais barato e mais seguro receber remessas de imigrantes através do novo modelo de gestão de pequenas encomendas. Há uma clara aposta na atração e colaboração de recursos humanos qualificados especializados à diáspora, na medicina, nas tecnologias de informação e comunicação, na academia, no desporto e em outros setores. Aumentamos a solidariedade com os nossos compatriotas na diáspora africana através da duplicação da pensão e iremos aumentar essa pensão. Facilitamos a nossa diáspora com atribuição e conseguirem ter acesso à nacionalidade. Senhor Presidente da Assembleia Nacional, senhoras e senhores deputados, com uma conjuntura internacional marcada por incertezas geopolíticas e económicas e por alterações climáticas, os desafios de Cabo Verde exigem uma governação orçamental e económica competente e responsável, que inspira a confiança junto dos operadores económicos, do mercado interno, junto dos investidores estrangeiros e de instituições financeiras internacionais e junto dos parceiros de desenvolvimento. Exige uma política externa responsável, previsível, ancorada em parcerias estratégicas e alianças convergentes com os interesses de Cabo Verde. Exige estabilidade, paz social e instituições fortes. Cabo Verde é um país com boa reputação nos rankings internacionais. A nossa política interna e externa tem garantido essa boa reputação. Existe confiança no país, que não pode ser colocada em causa nem pelo populismo, nem pelo extremismo. É o futuro de Cabo Verde que está em causa. Muito obrigado.